Nós vamos expor o versículo 16. Desde janeiro, nós temos exposto, versículo por versículo, esse livro tão fundamental das Escrituras. E essa, salvo engano, é a 14ª, é a 15ª pregação no livro do Gênesis. E hoje nós vamos nos concentrar neste único versículo, que certamente tem muito a nos ensinar para a nossa edificação. Eu quero pedir para que a amada igreja permaneça sentada e acompanhe silenciosamente a leitura que eu farei desse verso da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 16. Disse assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. Vamos pedir a Ele a iluminação necessária para a exposição da sua palavra. Presbítero Luiz Carlos, por favor, fique de pé e faça essa oração. Oremos. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler faz parte de uma sessão contendo as maldições que o Senhor Deus lançou sobre aqueles que estavam envolvidos no pecado original lá no Jardim do Éden. Se você voltar os seus olhos, por favor, aí para o versículo 14 e 15, você perceberá que o Senhor Deus, nesses dois versículos, lançou uma maldição sobre a serpente. A serpente que foi um instrumento usado por Satanás para enganar a mulher e, consequentemente, o seu esposo, a Eva e a Adão. Deus havia dito à serpente, naquela ocasião, que ela seria maldita entre todos os animais, que ela rastejaria sobre o seu ventre, comeria pó durante todos os dias da sua vida, além de uma inimizade que ocorreria entre a sua descendência e a descendência da mulher. Essa é a maldição lançada sobre Satanás na forma de uma serpente. O versículo 16 é a maldição contra a mulher, que nós acabamos de ler e que iremos expor nessa noite. E o versículo 17, 18 e o versículo 19 tratam a respeito da maldição que Deus lançou sobre o homem. O homem, ele terá algumas maldições. A terra de onde ele havia sido tirada será amaldiçoada e ele terá que trabalhar muito para ter o seu sustento da terra, não é? Diz aqui então o texto da palavra de Deus que todos aqueles que estavam envolvidos no pecado original, eles de alguma maneira receberam alguma maldição específica da parte de Deus. Agora veja, é verdade que todos nós, seja você homem, seja você mulher, independentemente do sexo que você tenha, todos nós passamos por muitas consequências deste pecado. Por exemplo, nós passamos pela morte, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Nós passamos por enfermidades,
nós passamos por inimizades, nós passamos por pobreza. Às vezes, a consequência da pobreza mais imediata é a fome. Catástrofes naturais também acometem a humanidade. Então, veja, todos nós sofremos em alguma medida essas consequências gravíssimas do pecado sobre nós. Mas a despeito de que cada um de nós sofre isso, se você é homem ou você é mulher, você vai sofrer especificamente determinadas coisas, determinados problemas, você vai passar por algumas tribulações a depender do seu sexo. Por exemplo, nós aqui vemos no versículo que lemos, o versículo 16, que Deus lançou uma maldição sobre a primeira mulher e sobre todas as demais mulheres. Na próxima semana nós vamos expor o versículo 17, versículo 18 e versículo 19, que é a maldição sobre o homem. Aí nós vamos ver o que foi que acabou de alguma maneira sobrando para o homem. Mas veja, no que tange a mulher, a maldição, irmãos, é uma maldição muito, muito dolorosa para ela. Porque, de acordo com o texto que nós lemos, essa maldição, ela engloba e ela abarca especificamente os dois relacionamentos mais importantes que ela tem. Que relacionamentos são esses? O relacionamento com os seus filhos e o relacionamento com o seu marido. E esses dois relacionamentos, irmãos, eles vão ser alvo de uma grande maldição da parte de Deus por conta do pecado da mulher. Não é, irmãos, que a mulher nunca vai ser feliz no contexto da sua família. Não é isso que o texto vai dizer. Não é que nunca você, sendo mãe, você vai ter alguma felicidade. As mães aqui podem falar acerca de algumas felicidades que elas têm com seus filhos. E não significa dizer também que você não vai ser feliz no casamento. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o fato, irmãos, é que não existe ou não existem nenhuma outra área, não existe nenhuma outra área de nossas vidas, especialmente da vida das mulheres, que trazem mais desassossego, que trazem mais tristeza do que justamente problemas relacionados aos seus filhos e ao seu esposo. Esses são os grandes causadores de sofrimento na vida de muitas mulheres. E isso é um grande problema, meus irmãos. Então veja, mulher, o seu problema, você há de convir comigo, não são as tarefas domésticas. O seu problema não é lavar louça, o seu problema não é lavar roupa, o seu problema não é cozinhar. O seu problema, a sua tristeza maior, muitas vezes está relacionada a quê? Ao seu relacionamento com o seu marido e o seu relacionamento com os seus filhos. É sobre isso que esse texto vai dizer, né? Que desde o momento em que você casa e desde o momento que você começa a carregar o seu filho no seu ventre, esses sofrimentos eles se iniciam. Portanto, o meu objetivo nesta noite, irmãos, é expor esse texto da palavra de Deus. E mais do que mostrar necessariamente aqueles sofrimentos advindos desta maldição, eu gostaria também de mostrar aos irmãos como a graça de Deus pode operar dentro dessa circunstância de maldição, de tal maneira que os sofrimentos sejam mitigados e a graça do Senhor Jesus Cristo possa ser manifesta e os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges e os nossos filhos sejam redimidos no seu sangue. Então, volte os olhos, por favor, para o versículo 16. Nós vamos iniciar a exposição desse texto da palavra de Deus. Eu vou dividir, portanto, esse versículo em duas partes. A primeira parte, a maldição relacionada ao relacionamento com os filhos, ou seja, a geração de filhos. E a segunda parte, a maldição relacionada ao casamento com o seu esposo. Vamos voltar os olhos para o versículo 16. Veja como a primeira maldição da mulher está relacionada à geração de filhos. Diz assim, verso 16:
E a mulher disse, ou seja, Deus disse à mulher, Deus disse a Eva, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Irmãos, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, o texto aqui está dizendo, irmãos, que a mulher, ela vai sofrer muito na maternidade, certo? Sem dúvida nenhuma, o pano de fundo dessa maldição é aquilo que Deus havia dito lá em Gênesis 1:28, quando Deus criou a humanidade. Aí Deus chegou para a humanidade e disse assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Então, esse é o pano de fundo dessa maldição. Quando o homem e a mulher, eles pecam, Deus então se volta para Adão e Eva e diz assim: olha, vocês vão continuar se reproduzindo, vocês vão procriar, isso não vai mudar, mas o que vai mudar a partir de agora é que vocês vão fazer isso sofrendo. Então, a novidade, irmãos, aqui não é a gestação propriamente dita, mas o sofrimento que causa justamente essa nova situação, esse novo estado que o ser humano agora se encontra, que é o estado de pecado. E é interessante o modo como em hebraico está esse texto. O verbo aqui, esse verbo, o verbo relacionado ao sofrer, ele está colocado aqui 2 vezes, ele é repetido, e a ideia aqui é de uma intensidade do sofrimento, né? É por isso que aqui a nossa tradução diz assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos. Essa palavra sobremodo, esse advérbio sobremodo aí, foi uma maneira que o nosso tradutor ele usou para de alguma maneira exprimir aquilo que o texto hebraico estava dizendo. Assim, Deus está dizendo assim: farei vocês sofrer. É mais ou menos assim que está lá no texto hebraico. Porque a ideia é justamente essa questão de ênfase, não é? Vocês vão procriar a verdade, mas vocês vão sofrer muito, muito, muito. E isso é algo novo, irmãos. Porque nós presumimos, porque antes não havia pecado, não havia também dor, como não havia morte, né? Deus chegou para Adão, antes de Adão ter pecado, e Deus disse assim para Adão: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão, ele não sabia de forma experimental o que era a morte, ele nunca tinha visto ninguém morrendo, mas conceitualmente ele sabia o que era a morte, tanto é que Deus disse, e ele compreendeu o que era a morte. Então, quando Deus fala também a respeito da dor, embora Eva ainda não soubesse o que era dor, do ponto de vista experimental, ela sabia do ponto de vista conceitual, ela sabia o que era dor. E essa é a grande novidade agora, desse novo estado da mulher. Ela sentiria muita dor, tanto na gravidez quanto no parto. Irmãos, eu sou pai. Eu sou esposa e sou pai. E eu já acompanhei 3 gestações da nossa esposa, da minha esposa, a gestação dos nossos 3 filhos. Irmãos, é o seguinte, eu nunca tive a experiência, e eu nunca irei de ter, obviamente, a experiência de carregar uma criança no ventre. Mas eu vi a minha esposa carregando. E, irmãos, eu posso dizer o seguinte, que a gravidez não é algo fácil. Concordam, senhoras? Concordam que a gravidez não é algo fácil? Olha, irmãos, a começar dos enjoos. Bem-aventuradas são aquelas irmãs que engravidam e não têm enjoos. Mas a minha esposa, por exemplo, enjoou nos 3. E era um negócio, ela não conseguia nem chegar perto da cozinha. E sem contar que você passa por alguns sustos, né? Qualquer sangramentozinho, você já está pensando que você está perdendo a criança. E chega um momento da gravidez, da gestação, que simplesmente você não consegue mais dormir. Você procura canto para dormir, você simplesmente não consegue. E, consequentemente, seu esposo também não dorme, né? Porque você fica virando e girando para todo lado, você não consegue mais dormir, né?
Então, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Então, a gestação é muito difícil. E isso é só um prelúdio do parto. Eu acompanhei. Dos 3 partos da minha esposa, eu acompanhei 2. Irmãos, não é fácil. Esse tal do parto do Israel, meus irmãos, que luta, viu? E eu acho que eu sofria mais do que ela. Porque, irmãos, era tão difícil ver. Nós chegamos às 3 horas da manhã na maternidade. E o Israel, finalmente, ele foi nascer e de cesárea, por volta aí das 17 horas e alguma coisa. Irmãos, muito sofrimento. Não é fácil. Não é fácil. E assim, irmãos, tem um negócio. A criança nasceu, ótimo, maravilha. Quem é que vai ficar em casa para dar comida para esses meninos? Quem é que vai limpar a fralda desses meninos? Quem é que vai cuidar deles de madrugada quando eles estiverem doentes? Quando passar a noite em claro? Quem é? Quem é que vai educar essas crianças quando o marido estiver fora, trabalhando? Quem é? Irmãos, não é fácil. Não é fácil ser mãe. E assim, você pensa nessa parte inicial da vida. Mas quando você anda mais um pouco, você tem filhos adolescentes. Irmãos, não é fácil ser pai de adolescente. Não é? Não é? Não é fácil ser pai de adolescente. Porque o adolescente, ele não é adulto, nem ele é criança. Ele é um misto. E você tem que ter sabedoria para dar um certo grau de liberdade para aquele adolescente. Porque ele não é mais criança, ele não pode ficar mais debaixo da sua asa toda hora. E aí você fica com medo, porque ele sai de casa, ele está exposto a perigos físicos, alguém pode atentar contra a integridade física dele. Existem perigos morais, porque a gente vive numa sociedade totalmente depravada. Tem ou não tem? Olha só, essas drogas, irmãos. Olha o tanto de facção que tem por aí, é ou não é? E sem falar da questão espiritual. Quantos dos nossos filhos vão resistir à tentação e não vão desonrar, quem sabe, o nome do Senhor? Então, quando você se torna mãe, à medida que os anos vão passando, por mais que o filho saia de casa, seu coração vai estar com ele, onde ele estiver. Não é fácil ser mãe. Não é fácil ser mãe. É muito difícil ser mãe. Não é fácil, irmãos. E agora a questão é, por que é assim? Por que é tão difícil ser mãe? Por quê? A Bíblia acabou de nos dizer, irmãos. Não era esse o propósito original de Deus. O propósito original de Deus era que durante a sua gestação, você não sofresse. Ou se sofresse, embora o texto não diga isso expressamente, você sofresse muito pouco. Tá? E quando o seu filho nascesse, você não tivesse as dores de cabeça que você tem hoje. Porque em tese ele teria nascido justo. E como ele tendo nascido justo, ele não teria pecado, então ele cresceria. Tudo aquilo de bom que você ensinasse, ele aprenderia na hora. Ia ser bom demais. E eu não ia? Ia ser bom demais. Mas o fato, irmãos, é que não é mais assim. Bem, essa é a situação que as mães se encontram hoje. Como é, minhas irmãs, que nós podemos encontrar de alguma maneira, uma mitigação, uma atenuação a toda essa situação tão difícil que hoje se encontram as amadas. Vale a pena ser mãe? Essa é uma outra pergunta. Vale a pena ser mãe? Porque eu já conversei com várias mulheres, algumas delas até crentes, aí a gente vai conversar com elas e elas dizem assim, pastor, não quero ser mãe não. Aí eu vou e pergunto, mas por que, fulana? Aí ela vai e diz assim, não, pastor, o senhor sabe, né? Esse mundo não presta não, pastor. Esse mundo tá esculhambado demais, pastor. Não quero colocar meu filho do mundo para sofrer nesse mundo. Nesse mundo, aí diz até um palavrão, né? Nesse mundo tal. Eu não, pastor, eu não.
como é que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? A palavra de Deus é quem nos diz a resposta final sobre essa questão. Vale a pena você ser mãe debaixo dessa grande maldição do pecado? Vale a pena ou não? Abra a sua Bíblia, por favor. Deixe marcado aqui em Gênesis 3,16. E vá lá para 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13. Veja só. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. E vamos entender aqui como Deus, ele enxerga a maternidade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13 ao verso 15. Os irmãos encontraram? Veja só. Diz aqui o texto da palavra de Deus. Veja só, verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, e depois quem, irmãos? E Adão, ele não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em... Então a mulher foi enganada, ela caiu em transgressão. E ela sofreu toda a maldição que nós acabamos de ler na primeira parte de Gênesis capítulo 3, versículo 16. Agora note, versículo 15. Leia. Todavia será preservada através de sua missão se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom. Olha que coisa interessante, irmãos. Essa palavra aí, preservada, em grego, é a palavra salva. Ela será salva. Salva não no sentido soteriológico, de você ser salvo dos seus pecados, mas salvo no sentido assim de ter sido protegida da sua missão. O texto aqui está dizendo que se você permanece na fé, no amor e na santificação, com bom senso, você poderá até sofrer como mãe, mas a sua maternidade ela será preservada. A missão de ser mãe vai ser preservada se você tiver fé, amor, santificação e bom senso. Se você for uma mulher de fé, vale a pena ainda ser mãe, mesmo sofrendo. Sabe por quê? Porque você vai dar luz aos filhos da aliança. Serão esses filhos da aliança que perpetuarão a fé verdadeira. São esses filhos da aliança que serão a nova geração de crentes e que irão proclamar as maravilhas de Cristo para outra geração. E essa é a minha expectativa de ter filhos. A minha expectativa de ter filhos, de ter netos e bisnetos, é de ver os meus filhos envolvidos em um grande avivamento, envolvidos em uma grande obra de Deus no futuro. E quem sabe, nós todos trabalhando juntos para servirmos a Cristo e vermos a obra de Cristo. Então, como é que, de alguma maneira, os sofrimentos relacionados à maldição de Gênesis 3,16, a primeira parte ela é mitigada. Como? Através da maternidade, se essa for uma maternidade piedosa. Vale a pena ter filhos, irmã? Vale, se você for uma mulher de fé, se você for uma mulher de amor, se você viver em santificação e você tiver bom senso. Essa é a maneira pela qual você pode ter essa maldição mitigada. Vale a pena ter filhos. Bem, essa é a primeira parte do versículo. Volte agora para Gênesis 3,16. Vamos para a segunda parte do versículo. A segunda parte do versículo diz assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Meus irmãos, o pano de fundo desse texto aqui é justamente aquela ideia que Deus havia dado lá em Gênesis, no capítulo 2, de ter criado a mulher. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui, meus irmãos, Deus está dizendo assim para a mulher: olha, você ainda vai casar.
Mas quando você casar, o seu relacionamento com o seu esposo vai ser marcado por alguma dose de conflito. E que conflito é esse, irmãos? Veja só, envolve o desejo. O texto diz assim, o teu desejo. Alguns intérpretes ficam questionando o que seria esse desejo. Alguns dizem que esse desejo aqui seria de ordem sexual, mas isso o contexto não apoia, porque isso seria um desejo positivo. Deus já criou o ser humano com esse desejo. A questão aqui não é um desejo positivo, a questão aqui é um desejo negativo. O que o texto aqui está dizendo, irmãos, é que de alguma maneira o desejo da mulher, o gosto da mulher, a inclinação da mulher vai querer algumas coisas, mas finalmente quem vai dar a palavra final, quem é? É o marido. Diz aqui o texto, e ele te governará. Essa palavra governar em hebraico é a palavra machal. Ela pode ser traduzida como governar, pode ser traduzida como reinar, pode ser traduzida como administrar. Então, Deus está dizendo assim, olha, o seu marido vai governar você, os seus desejos, você não vai fazer a sua vontade. Isso aí, de alguma maneira, é uma reversão daquilo que foi o problema de Eva em Gênesis 3. Porque Eva, ela tomou a dianteira, ela agiu com autonomia quando conversou com Satanás, ela em nenhum momento perguntou a opinião do seu esposo, ela, na verdade, tomou o lugar do seu esposo. Aí Deus disse, é assim, pois o teu desejo vai ser para o teu marido e ele te governará. Aí você vai dizer, mas pastor, existe alguma novidade aqui? Não, necessariamente não, porque desde o princípio, Deus havia colocado o homem para ser o cabeça da mulher. Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Foi o texto que nós acabamos de ler lá em 1 Timóteo. A questão não é essa, mas a questão é o estado novo que o ser humano se encontra. Você sabe qual é o problema de hoje, o seu desejo, mulher, ser para o seu marido? Sabe qual é o problema? É que seu marido é pecador. O seu marido, muitas vezes, não vai governar de forma adequada. Na verdade, a depender do marido que você case, você vai ter mais dor de cabeça, decepção, sofrimento e prejuízo na sua vida do que você imagina. E por melhor que seja o seu casamento, mesmo se você casar certo, você casa errado. Ah, pastor, como assim? Você casa certo, você casa errado? Sabe por que você casa errado? Porque finalmente você casa com uma pessoa que é pecadora. E o que eu tenho visto, irmãos, e a história está registrado, é que a mulher, ao longo de toda a história, ela tem sido muitas e muitas e muitas e muitas vezes, irmãos, explorada pelo homem, devido à sua fraqueza do ponto de vista da sua própria constituição física. As mulheres têm sido, às vezes, transformadas, muitas vezes, em escravas pelos próprios esposos. Isso tem sido motivo de grande tribulação na vida de muitas mulheres. Qual é o resultado disso? Quando as mulheres se veem diante de homens sem escrúpulos, sem amor algum, o que é que elas fazem? Elas tentam se rebelar. Elas não querem entregar o seu desejo para o seu esposo. Elas querem agir igual a Eva. Elas querem agir de forma autônoma. E é por isso que o feminismo sempre existiu. O feminismo sempre existiu. Esse não é um problema de hoje, é um problema desde sempre. Na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá em Corinto, havia um grupo de mulheres que era muito comum, me foge agora o nome do grupo, mas essas mulheres, elas andavam pelas ruas fazendo passeatas e elas raspavam a cabeça e elas andavam sem essa parte dos seios coberta, era tudo descoberto. E elas andavam com um punhal na mão, como que tipo desafiando o homem para dizer assim, nós temos a mesma força que vocês têm, mexam com a gente que a gente vai. Então, esse é um problema desde sempre.
certo? As mulheres, elas não querem se submeter à liderança masculina, porque convenhamos, irmãos, tem muito homem que é difícil a gente ser liderado. É ou não é, irmãs? É ou não é, irmãos? Tem uns homens capazes que Deus o livre, né? Meu Deus do céu, eu oro a Deus todo dia pelas minhas filhas. Deus tenha misericórdia, porque você casar com um homem que não presta, minha irmã, é um sofrimento muito grande. Muito grande, muito grande. Bem, mas mesmo você casando certo, você casa errado. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Mas como é que esse problema ele pode ser mitigado? Aí vem novamente uma pergunta. Vale a pena, pastor, casar numa situação dessa, com esse mundo? Vale a pena? Olha, irmãos, vale a pena. Instintivamente, todo mundo sabe disso. Olha, mesmo a gente conhecendo todos os problemas da maternidade, mesmo nós conhecemos todos os problemas relacionados ao casamento, o maior sonho da grande maioria das mulheres, de quase a sua totalidade, qual é? É de casar e ter filhos. Eu tenho visto isso no pastoreio das minhas ovelhas. Quando eu vou conversar com as moças, e eu percebo de logo que o sonho da vida delas não é necessariamente se formar e ter uma grande carreira profissional, embora isso possa também haver. Mas isso é um segundo plano. O sonho mesmo qual é? É casar e ser mãe. Vale a pena? Vale a pena se for no Evangelho. Da mesma forma como ter filhos, vale a pena apenas se for no Evangelho. Se você permanecer em fé, em amor e com bom senso. Vamos ver agora, passe sua Bíblia para Efésios no capítulo 5, por favor. Efésios no capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 18. Efésios 5, versículo 18. Qual é o princípio geral desse texto? Leia comigo, por favor. Versículo 18. E não com vinho no qual há briga, intriga, certo? A dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a maneira pela qual você pode, portanto, viver em união e não em dissolução? Qual é? Se enchendo do Espírito Santo. De que maneira você se enche do Espírito Santo? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Então, o princípio geral é o seguinte: seja uma pessoa cheia do Espírito Santo nos seus relacionamentos, seja uma pessoa consagrada a Deus. Agora veja, no que tange às mulheres, versículo 22, mulheres cheias do Espírito Santo, como é que elas devem se relacionar com os seus esposos? Leia comigo o versículo 22. As mulheres sejam submissas. Observe que o texto não diz assim, as mulheres obedeçam os maridos. O negócio aqui é mais suave. O negócio aqui não é algo imposto, mas é algo que é totalmente natural. O texto diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Você não chega para Deus e diz assim, Senhor, eu vou lhe obedecer, mas eu não estou gostando não. Não, você não faz isso. Quando você ora a Deus, você obedece ao Senhor e obedece a Ele de bom grado, você é submisso a Ele. Não é? Porque o Evangelho ele transforma a sua consciência, você vai ser submissa ao seu esposo como ao Senhor. Ele não é o Senhor, mas você vai tratar ele como se o fosse, não é?
texto lá de 1 Pedro diz que Sara, falando com Abraão, o chamou de Senhor. No momento em que Abraão chega para ela e diz assim: Sara, recebi uma revelação, temos que sair daqui correndo, deixar tudo que a gente tem, nossos parentes, e ir para um lugar que eu não sei para onde. Porque Deus se revelou a mim. E aí Sara diz: sim, Senhor, nós vamos. Seja submissa ao seu esposo como ao próprio Senhor. E a explicação está aí no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do... Por que você tem que ser submissa, se você está em Cristo ao seu esposo? Porque de acordo com o texto da palavra de Deus, se o seu esposo também é um homem cheio do Espírito, ele é o Salvador do seu corpo. E o que é o Salvador? Salvador é o protetor. Salvador é o mantenedor, é o provedor. Não é? E aqui o texto está nos dizendo que essa é a razão pela qual você deve entender que deve ser submissa ao seu próprio marido como ao Senhor, porque ele é o seu Salvador, o Salvador do próprio corpo. Versículo 24 expande essa ilustração do relacionamento de Cristo com a igreja. Veja só o versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, não é? Então a igreja faz tudo que Cristo manda. A esposa também deve fazer tudo aquilo que é a vontade do seu marido. Versículo de número 25. Agora vamos virar a mesa, né, homens? Agora vamos falar da gente mesmo. Como é que você deve agir com a sua esposa? Maridos, amai a vossa mulher. Essa é a ordem principal sua como esposo. É amar a sua esposa. Amar. De que maneira? Veja só, como é que você tem que amar a sua esposa? Diz aí o versículo 25. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Que isso é lindo. Diz aqui o texto que você tem que amar a sua esposa de forma sacrificial. Você tem que estar disposto até a dar a sua própria vida em favor da sua esposa. Quando a sua esposa vê a sua própria renúncia, quando a sua esposa vê o seu sacrifício, como Cristo Jesus se sacrificou pela igreja, ela vai ter satisfação em ser submissa a você. É por isso que vale a pena casar. Só vale a pena casar debaixo do Evangelho. Se você não casa debaixo do Evangelho, debaixo dos princípios do reino de Deus, rapaz, é sofrimento demais. Não case, não. Não case. Você vai sofrer bastante. Mas se você viver de acordo com os princípios do Evangelho, você será muito feliz. Eu quero terminar minhas palavras, irmãos, nesta noite, perguntando como tem sido a sua vida. Como é que tem estado a sua família? Quem sabe você está aqui nesta noite e você está sofrendo em alguma área da sua família ou em todas as áreas. E esse texto da palavra de Deus fala para mim e para você que a razão pela qual nós sofremos isso tudo se chama algo chamado de pecado. E o único que a Bíblia diz que é capaz de nos redimir dessa situação maligna e amaldiçoada que nós nos encontramos é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que pode dar sentido à sua missão de ser mãe. É Ele que pode dar sentido ao seu casamento. É Ele que pode redimir as nossas famílias. Que minha oração nessa noite é que Ele possa fazer uma grande obra no seu coração. E sendo essa obra no seu coração, essa obra se estenda à sua família. A promessa é para nós, diz a palavra de Deus. E para os nossos filhos também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta noite nós fomos confrontados pelos nossos pecados, conforme a Tua palavra foi exposta. E nós queremos, ó Deus, admitir quem somos, as nossas falhas, os nossos erros, e rogamos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa família.
E permita, ó Deus, que as irmãs que aqui se encontram, elas possam desenvolver, ó Deus, a sua missão de mães e também, ó Deus, o seu papel de esposas debaixo dos princípios da tua palavra. E que a partir daquilo que Cristo Jesus fez por elas, elas possam ser bem-aventuradas em tudo aquilo que elas realizarem. É assim que eu te peço, rogando uma bênção para todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.